Pensei que só por meu pensar tu virias a ser, mas não. Olá, meu irmão, a graça e a paz do nosso Deus. Esse é o projeto Sementes de Fé e nós temos estudado o livro A Certeza da Fé, do pastor holandês Herman Bavinck. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte do capítulo 1, que tem por título A Perda da Certeza. Uma vez que Herman Bavinck vai falar sobre a certeza da fé, ele começa falando sobre em que momento da história se deu essa perda da certeza. Nós vamos falar sobre esse assunto no vídeo de hoje e também no vídeo de amanhã, em 2 vídeos, o capítulo 1, a perda da certeza. Herman Bavinck começa falando que os séculos que precederam a Revolução Francesa, de 1789, em vários aspectos, eram muito diferentes das épocas subsequentes. A mudança radical, ela se introduziu na vida e no pensamento de várias nações que foram ali absorvendo os princípios, os valores da Revolução Francesa. É, de fato, até mesmo muito difícil, Herman Bavinck diz, nós conseguirmos nos projetar no pensamento e na vida de pessoas que viveram antes da Revolução Francesa. Antes disso, eram épocas de autoridade e objetividade, enquanto que depois o sujeito ele começou a proclamar a sua própria liberdade e, de fato, tudo o mais, todos os seus direitos relacionados à liberdade deveriam ser cumpridos em todas as áreas da existência humana. Então, enquanto que antes da Revolução Francesa a gente tinha autoridade e objetividade como valores que definiam a forma das pessoas pensarem, depois disso a liberdade aplicada a todas as áreas era o que de fato reinava. Em certo sentido, irmãos, a reforma protestante, muitos anos antes da Revolução Francesa, foi um golpe contra uma forma de autoridade, né? Na reforma protestante, o sujeito crente, o cristão, ele se ergueu contra a autoridade opressiva de uma igreja que se dizia infalível e, de maneira ousada, os reformadores nos livraram do penoso jugo da tradição. Porém, nos princípios da reforma protestante, os cristãos eles permaneciam ligados a uma fonte de autoridade, que não era mais a instituição, mas a palavra de Deus, conforme foi recebida por eles, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A igreja protestante, depois da reforma, sempre considerou a palavra de Deus como algo inabalável e que as pessoas raramente duvidavam nem mesmo nos seus corações. Havia certeza da fé, havia uma fonte de autoridade, essa fonte de autoridade trazia confiança para as pessoas. Porém, depois da metade do século XVIII, a situação ela se alterou significativamente. O Herman Bavinck nos ensina. O sujeito ele começou a se voltar para si próprio e ele rompeu com os laços que o ligavam ao passado. Eles começaram a entender as coisas num sentido ilimitado de liberdade. Nesse sentido, o sujeito se emancipou de tudo aquilo que o passado preservava como algo sagrado. Toda autoridade que exigia reconhecimento, obediência, era primeiramente perguntado a ela, mediante qual direito você exige de mim essa obediência, né? E aí a razão crítica despertou e aniquilou a base de todo tipo, de toda espécie de autoridade. De maneira que a fé, semelhante a uma fé simples, uma fé que de fato descansa ali, ela deixou de existir, ela desapareceu. Houve uma perda da certeza da fé. Irmãos, a autoridade na igreja reformada, na nossa igreja presbiteriana do Brasil, nas igrejas oriundas da reforma protestante, é baseada na Bíblia como a revelação divina. Questionar essa autoridade é questionar a autoridade da palavra de Deus ou do próprio Deus, o que torna a situação mais difícil ainda. A questão da autoridade, a dificuldade das pessoas dos nossos tempos de se submeter é um problema seríssimo, pois foi aí que surgiu a perda das convicções, a perda das certezas e, consequentemente, todo o ceticismo que diz não há verdade. O livro do Herman Bavinck, depois de apresentar essa questão da perda da certeza, vai nos encaminhar em direção a como que, numa sociedade cética como a nossa, é possível conseguirmos o resgate da certeza da fé. Então, esse é um convite que nós fazemos, venha a desfrutar
da certeza da fé. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre o capítulo 1 desse livro. Deus te abençoe, irmão. Pensei